Fala galera, eu sou Paulo Correia, esse é meu amigo Vitor Didier. Hoje vamos discutir mais um caso com vocês sobre um paciente que foi encaminhado no nosso grupo VIP por um dos nossos alunos e mais ou menos o que aconteceu, né? A paciente já vinha feito um tratamento, estava à procura de um novo profissional porque não estava satisfeita com o tratamento anterior, então é um retratamento. E, por incrível que pareça, quando foi perguntada a nossa opinião, né, Vitor, e sobre o que fazer, a conduta adotada iria ser exatamente a mesma que tinha sido feito anteriormente, né? E aí, na mesma hora, a gente pensou assim, olha, se não deu certo antes... Não vai dar certo agora, né? Exatamente. E nessa situação, a gente vai expor aqui para vocês darem uma olhada no caso, é muito comum acontecer esse erro. Tentar resolver de um jeito que cai sempre no erro do diagnóstico. Ou seja, Exatamente. Tenta resolver só o dentário e não olha a estrutura do paciente e qual o objetivo correto daquele tratamento. E aí é o velho enxugar gelo. Tratou uma vez, tratou errado. Exato. Se tentar de novo do mesmo jeito, vai tratar errado de novo e não vai dar o resultado. Isso é o motivo de ser um retratamento. Por isso que a gente tem tantos retratamentos na ortodontia, como a gente vê assim. Mas não é porque é ortodontia, é porque a maior falha é sempre o diagnóstico, é sempre o planejamento correto. Começou errado, vai terminar errado. É tanto que a paciente volta para retratar. Exatamente. É aquela história de você olhar as manifestações, né, Vitor, da doença, né, ver os sinais dentários e tentar resolver apenas os problemas dentários, sem entender o que causou aquelas alterações dentárias. Então, fatalmente, vai ficar instável, vai ter recidiva, né? Não vai ter estabilidade, a paciente vai ficar insatisfeita depois, porque vai voltar os problemas que ela já tinha. Exato. E muitas vezes não chega nem no resultado, né? Tipo, leva tanto tempo, se torna um tratamento tão longo que o paciente desiste. Então, o outro profissional venceu pelo cansaço. Né? Verdade. Então, para vocês darem uma olhada, vejam aí, são as imagens de face da paciente. A gente tem algumas características importantes, mas o que chama mais atenção, Paulo... a gente pode ver aqui a parte esquelética da paciente, a gente vê uma deficiência na maxila da paciente, né? Isso já leva a gente a pensar em alguns prováveis diagnósticos que possuem deficiência de maxila, né, Vitor? E ao olhar a face dela, ela sorrindo, ela de boca fechada, né, ela de lado, naquelas imagens que a gente está acostumado a ver, você vê uma forma de selar não tão natural, né, Vitor? Exato. Dá a impressão de que ela está fazendo forçando esse selamento, principalmente na foto de perfil, né? Isso. Quando a gente olha, a gente vê justamente isso assim. Vamos dizer, de primeira impressão é uma paciente dólico-facial. É isso, né? Você vê o rosto longo, né? Isso. Parece que ela está com a boca cheia d'água, né? Isso, exatamente. E está tentando segurar. Segurar a água, né? Isso. Forçando esse selamento. Isso é uma característica muito importante. Ela tem algumas características de raça negra, então assim, tem os lábios cheios, o que ajuda um pouco ela a selar de forma melhor. Isso. Se fosse uma paciente com os lábios mais finos, isso ia ficar mais difícil. Isso. Mas a característica mais importante é essa dimensão vertical que chama a atenção. Que pode ser, aí entra naquela sempre a dúvida, a paciente que é dólico-facial ou a paciente que tem erro vertical. Isso. Como é que a gente fecharia isso? Entra também na questão da deficiência esquelética de maxila. Ok, se a gente olha para a maxila, a gente vê esse problema. O que mais chama a atenção ali para a gente? Olha, na minha opinião, assim, de deficiência de maxila, né, é aquele rosto cansado, sabe, Vitor? Aquele rosto de quem parece que está com sono, parece que não dormiu bem, né? E isso é uma característica bem forte para quem tem um excesso vertical de maxila, um excesso de crescimento vertical de maxila, sabe? E aí vem as outras manifestações, né? Por ela estar com esse excesso vertical de maxila, a gente vê uma forçação no selamento, a gente vê uma exposição, né, Vitor? Isso. A parte dentária, a parte gengival, né? Não chega a ser um sorriso alto, né? Isso, Mas, principalmente na região de pré-molar ali, a gente vê mais gengiva do que na região anterior. Exato. E aí a gente já fica com aquele alerta ligado. Peraí, por que é que tem mais exposição de gengiva na posterior? É o típico do paciente que, quando a gente tenta tratar e nivelar isso, vai expor mais gengiva na anterior, aí o paciente faz, eu não tinha sorriso gengival.
na verdade está mascarado. Ela sempre teve. Isso. Então, o sorriso gengival a gente já se vê na região posterior. Não se vê na anterior, por quê? Quando a gente for ver a intrabucal, a gente vai perceber. Ainda vem na face, eu acho que algo que chama bastante atenção é um perfil convexo. Sim. Né? E isso leva a toda a mandíbula estar posicionada mais para trás. Aí a pessoa poderia olhar e dizer, peraí, parece um paciente dólico padrão 2. Isso. Né? Retruso mandibular. Tem a deficiência da mandíbula, né? E aí você começa a ficar na dúvida. Esse é o grande diferencial, pessoal. Não é só olhar algo isolado, é você olhar o conjunto, o paciente como um todo. Exatamente. A gente vê um ângulo queixo-pescoço fechado, a gente vê uma linha queixo-pescoço curta, que ainda assim poderia reforçar um diagnóstico de padrão 2. Sim. Eu acho que quando a gente começa a pensar e juntar essas características, um excesso vertical de maxila, uma maxila deficiente no sentido sagital, né? Uma mandíbula retroposicionada em relação à maxila, uma linha queixo-pescoço curto, um selamento labial forçado, um sorriso que está escondido, que é um sorriso gengival. Isso. Né? A gente começa a desenhar alguns diagnósticos, mas aí a gente tem que começar a fechar, porque tem coisas que não cabem para o padrão 2 ou para um vertical. Né? A gente tem que desenhar isso. É como um exame de sangue, né? Exato. O médico ele não vai dar o seu diagnóstico baseado apenas nos seus leucócitos, né? Ou só no seu hemograma. Então ele junta várias características que estão ali naquele exame, junto com as características que ele vê do paciente no exame clínico, e aí ele chega no diagnóstico. É a mesma coisa para a gente, né, Vitor, para a ortodontia. Então a gente vê características faciais, vê características dentárias, vê queixa do paciente, né, sorriso, e aí a gente chega no diagnóstico fechado. Exato. A teleradiografia ela vai ajudar muito a fechar essa parte, né? Muito. Então a gente olha a face, a gente pensa no diagnóstico, mas não é só face que fecha, né? Até porque muitas vezes o diagnóstico facial ele não coincide perfeitamente com o diagnóstico esquelético da teleradiografia. Né? A teleradiografia ela traz a verdade interior, tá dentro, a verdade interior. Então a gente pode... Eu ia falar, né? Nessa verdade interior, né? É aquele velho tiratema que a gente brinca, Isso. né? A paciente, ela é deficiente mandibular dólico ou ela tem um excesso de crescimento vertical, né? E por rotação virou 2, né? Virou convexo. Exato. Ou se ela é um dólico 2. Dólico 2. Também, né? Porque é sempre essas dúvidas que vão ficando. Exato. Vamos passar para a teleradiografia para o pessoal ver? Vamos embora. Pronto. Confirmando o que a gente viu lá na face, né? Sim. Então, um crescimento vertical chama bastante atenção. Né? Aquela divergência que tu fala da mãozinha, né? Isso, os 5 planos, né, faciais, eles estão todos divergentes ali. Exato. E aí, isso comprova o que a gente tá enxergando na face. Os sinais da face, agora, a gente fecha com um rosto que cresce hiperdivergente. Hiperdivergente, né? Exatamente. Além disso, né, Vitor, a gente vê também aquelas sínteses, né, tanto do arco superior como inferior, bem característica desse tipo de paciente, que é diferente do paciente que é 2. Isso, né, por exemplo, né, a gente vê a característica bem desses pacientes que têm excesso vertical, né, as rotações, como você falou, né, aquele alfaio aumentado está bem característico agora. Isso. E, por último, que eu acho importantíssimo, aquele crescimento intramatriz, né? Com certeza, né? A distância entre os ápices e a base mandibular. Você vê que é bem característico desse tipo de paciente, né? Exatamente. A região de molar, você é bem próximo da base. Região de incisivo, existe uma distância considerável, discrepante com o que a gente viu no molar. Desse ápice para essa base. Exato. Acho que também é interessante, assim, para reforçar a diferença entre o padrão 2 e o que a gente está suspeitando de diagnóstico, olha como essa mandíbula comprida, essa base mandibular, esse corpo mandibular. Não é uma mandíbula que é pequena. Bem característico do 2, né? A gente vê uma mandíbula que cresceu bem. Isso. Né? Se você isolasse isso, você é uma mandíbula que tem um crescimento de corpo interessante. Considerável. Né? Não é uma mandíbula pequena. Né? E aí vamos voltar lá para a boca, intrabucal. O que a gente tem? Nessa hora é onde leva as pessoas geralmente a errar o planejamento. Exato. Porque vai olhar só isso aqui, né? Esquece ninguém tudo olha fácil. Não, Tudo que a gente falou até agora, todo mundo só vem para intrabucal. Exato. É o maior erro de todo mundo. Tem gente que nem teleradiografia pede, né?
Acho que pede por causa dessa cefulometria. Exato. Então, tudo isso que é RV. A gente meio E também não ajuda em muita coisa, Não, né? Porque cada um tem uma referência diferente e vira uma bagunça no diagnóstico. Pois é. A análise Paulo disse que a maxila está para frente, a análise Vitor disse que a maxila está para trás, né? Pois é. Aí agora, quem é que Cada tá análise sai um diagnóstico. Então, não dá para usar como referência, né? Não. É uma bagunça isso. Tanto que isso é um grande diferencial do ortofórmula. A gente, assim, usa algumas medidas que são interessantes da cefalometria. A cefalometria, ela tem sua importância, mas ela não é determinante, pessoal. A determinação de diagnóstico é feita, o Paulo falou do exame de sangue. É um conjunto de informações. Isso. Então não adianta só olhar para a radiografia. Pois é. E aí, você olhando aqui, voltando para os dentes, né? Uma mordidinha aberta. É só isso, uma mordida aberta leve. É pequena, né? 2 milímetros. 2 milímetros, tranquilo. Coloca elástico aí, né? Como o Diabil no nosso vídeo, né? Bota elástico que vai dar certo, né? Uma hora resolve. Uma hora resolve. Existe e resolve. Né? Não é bem isso. Não então, é bem isso, né? Vai destruir todo mundo e vai fechar. Não vai, pessoal. A gente viu, antes de a gente chegar no dente, a gente viu lá na parte esquelética. A parte esquelética mostra uma divergência de planos. Isso. Plano oclusal, plano mandibular, plano maxilar, né? Plano de Frankfurt, base craniana, tudo é divergente. É um paciente que cresce vertical. E aí, quando a gente olha para cá, a gente vê um sinal que, apesar dele ser um vertical esquelético, o sinal na boca parece pequeno. Isso. Mas você não vai conseguir resolver. Exato. Dentariamente. É pequeno porque, provavelmente, né, o organismo fez o que podia fazer. E né? teve um tratamento ortodôntico prévio, né? Isso, ainda tem um tratamento prévio que já usou elástico bastante. Provavelmente. Né? E aí você vê, além disso, tem uma mordida cruzada, Isso. né? Se você for pensar em relação molar-canino, você, o canino do lado esquerdo é classe 2, vamos colocar elástico ainda de classe 2 aí nesse paciente. Nossa Senhora. Aí vem o problema, porque você usa um elástico classe 2, você extrui molar, e aí você abre mais a mordida. Mais a mordida. Esse é o grande problema de a gente tratar esse erro vertical assim. Né? Então, não olha só dentro, pessoal. Olha o paciente como um todo. Pega todas essas informações que a gente fala, avalia tudo isso. Né? Interposição lingual, a mordida cruzada, a mordida aberta, as compensações ali, a classe 2 de canino. Tudo isso é sinal de um erro que vem lá do esqueleto. A verdade interior. Né? A verdade interior de cada caso. Tu falou das compensações, eu estava até observando, Vitor. A gente já vê, né, as inclinações e as angulações da paciente, né? Como realmente, foi feito o que podia ser feito. Né? Nesse âmbito de compensação de inclinação e angulação, né? Fora isso, não tem mais como melhorar em relação a isso. Não tem. Né? Não vai conseguir muito mais coisa. Exato. Paulinho, e aí? Como é que a gente fecharia esse diagnóstico para o pessoal? Que é que a gente bate o martelo. E é engraçado, porque esse caso a gente viu de forma independente. Foi. E os dois tiveram o mesmo diagnóstico, lógico. É o protocolo do ortofórmula, é o método de diagnóstico, que faz com que a gente tenha sempre o mesmo tipo de diagnóstico. Exato. Então, não deixa ninguém errar. É aquela história do McDonald's, né? O McDonald's de Londres, do McDonald's do Brasil, o americano, o processo para chegar ao sanduíche na sua mão é o mesmo. Né? O tempo dele tem que ser basicamente o mesmo, né? Eles não mudam a quantidade de molho, a quantidade de verdura, Perfeito. Tudo. Né? É protocolo. É igual a aviação, né? Um piloto que aprende a voar aqui, ele pode voar nos Estados Unidos, ele pode voar no Japão, é um protocolo. É um protocolo, ele vai seguir o protocolo para chegar naquele destino. É isso que a gente gosta de reforçar para os alunos, a gente reforça muito, tanto no curso presencial, no treinamento ortofórmula, no método, como também nos cursos online, nos treinamentos ou nas mentorias, onde as pessoas enviam os casos que têm dúvida no consultório e a gente monta todo um planejamento com todo um método e entrega pronto para você, para dizer assim, olha, é assim que você tem que conduzir o seu caso. E aí, lógico, que entra o profissional seguindo o nosso protocolo, né? Se ele quiser, né? Né? A gente está aqui para orientar. Exato. Acho que isso é um produto que a gente tem no ortofórmula que tem dado um resultado excelente para vários outros profissionais. Graças a Deus. Então, o diagnóstico, aí... Pronto, o diagnóstico é o que a gente chama de paciente face longa, né? Padrão face longa, né? Ou paciente que tem excesso de crescimento vertical maxilar, é outro nome que você vai encontrar na literatura, paciente hiperdivergente, né? Também tem muitos artigos. É o nosso padrão face longa, né? Que foi colocado pelo professor Capelosa, né? Perfeito, que sempre é uma grande base para a gente, uma grande referência para a gente, né? Exato. E aí vocês podem, inclusive, ver aqui
o resultado também pela ortofórmula, né, que ele também aponta lá como padrão face longa, né, como diagnóstico desse paciente, tá? Isso, exato, usando todos os métodos de diagnóstico, como a coisa vai se encaixar exatamente como a gente está fazendo. Exato. Que é o que a gente vem passando aqui, né? Olha isso, olha isso, olha aquilo. Quais seriam as metas de tratamento? Né? Boa. Para tratamento de um face longa, num tratamento compensatório, seria a gente reduzir angulações, reduzir inclinações, para ajudar a fechar essa mordida, evitar mecânicas extrusivas, como os elásticos de classe 2 ou classe 3, se fosse uma situação. Mas existe um limite para o que a gente consegue alcançar. E aí esse é o grande diferencial nesse caso. E aí, como a gente já observou, pelas imagens intrínsecas, né, nas imagens radiográficas, né, que a gente estava comentando aqui com vocês, que esses limites, vários deles tenham sido já alcançados, o que a gente pode fazer ainda, para esse caso, para não colocar a paciente numa cirurgia ortognática, porque pode ser que ela não deseje, seria você fazer intrusões na região posterior. Uma intrusão total ali na região posterior, né? Exatamente. O que é bastante coisa. Né? Se torna um tratamento longo, um tratamento demorado. Isso. Vai melhorar alguma coisa, mas o selamento ainda não vai ser bom. Não. Né? A exposição gengival, né, Vitor? A exposição gengival vai melhorar na região posterior, mas não vai ficar legal ainda. Na região anterior, né? Então, de repente, se a paciente tem uma queixa desse no sorriso, né? Eu mostro muito meus dentes, eu mostro muito minha gengiva. De repente, o caminho vai realmente cair na cirurgia ortognática, né? Porque a gente conseguiria fazer realmente, tratar o problema no problema, na sua origem, né, Vitor? A impacção realmente da sua estrutura esquelética. Com certeza. Né? Tá? Então, e lembrando que essa intrusão, né, Vitor, ela não é apenas na região superior, ela é superior e inferior, tá? A gente intrui os dois para poder ter uma rotação anterorária do plano oclusal e aí sim ter um fechamento. Se a gente olha a foto intrabucal aí, a gente vê bem como tem um desnível, principalmente do lado esquerdo, entre o molar e a região anterior. É muito intrusão. E fazer intrusão em posterior e inferior é o caos. Dá um trabalho. É difícil. Se a gente olha a foto frontal de sorriso, vê como é diferente. A região posterior do lado esquerdo é bem instruída. Provavelmente é a tentativa do uso do elástico de classe 2. É mesmo. Olha, tentou resolver a classe 2 do lado esquerdo ali do 23 com 33, foi instruindo. Foi instruindo mesmo. Tome. É um paciente com a potência muscular reduzida, consegue instruir fácil. Então, foi usando elástico classe 2, tentando resolver a classe 2, mas ele não é classe 2. Exato. Ele não é padrão 2. Ele é um face longa, que precisa de um tratamento vertical. Isso. Né? E aí a indicação da gente sim seria uma indicação para cirurgia ortognática para ter 100% do resultado. Qualquer outro tratamento se tornaria muito longo ou muito custoso no sentido de muito tempo, muitas mecânicas acessórias, dificuldade de resultados. É possível? É. Mas é algo que, assim, pode casar com o paciente que vai demorar um tempo. Ainda tem um detalhe, viu, Vitor? Eu estava observando aqui agora, essa paciente ela tem uma língua que projeta. Nossa. Né? Então, assim, para você ter uma estabilidade depois desse caso, mesmo deixando tudo encaixado com intrusões, né, Vitor? Tem uma chance de querer abrir só essa região aí. Pois é, se a meta de tratamento da gente é verticalizar e lingualizar. Né? Reduzir angulações, é que tem uma potência muscular que vestibulariza e protrui tudo, é o inverso, ou seja, vai ser problema. Vai ser problema mesmo. A gente vai precisar muito de fono aqui, né, Vitor, para trabalhar bastante com essa paciente. Exato. A cirurgia ortognática se torna um tratamento muito mais estável. Muito mais estável. Muito mais estável. Então, Paulinho, eu acho que né? A gente abordou o diagnóstico, abordou possibilidade de tratamento com cirurgia ou sem cirurgia. E a gente deu toda a orientação para o pessoal. Casos como esses requerem muita atenção. Então, o que vocês precisarem, tiverem dúvidas, deixa a perguntinha aí embaixo ou entre em contato com a gente. E se você tiver um caso como esse e ainda tiver dúvida, manda pra gente que a gente pode te assessorar e mentorar no tratamento desse caso. Com certeza. Vai ficar show, viu? Até a próxima, pessoal. Até, valeu. Curte e compartilha. Não esquece de enviar esses vídeos pros seus amigos, né? Pode ser dúvida deles também. Já tem casos que caíram na mão deles assim, né, Vitor? Com certeza. Não conseguiu evoluir e, de repente, o que a gente falou aqui vai ajudar na evolução desses casos. Se ajudou você, vai ajudar outra pessoa também. Exato. Até a próxima. Valeu, galera.